Ora, muito boa tarde, estamos aqui hoje reunidos para mais um podcast Olhos nos Olhos. Hoje, Olhos nos Olhos com o projeto Tessa Agora, um projeto aqui fundado este ano letivo aqui pela professora Cláudia Nascimento e queremos aqui vir a conhecer um bocado mais deste projeto. Eu sou o Henrique Apura, aqui ao meu lado está o Dinis e queremos agora conhecer aqui os nossos convidados de honra. Ok, bom. Olá, eu sou a Inês Santos e sou do 10º ano. E o Lucas Pereira do 12º. E eu sou Cláudia Nascimento, sou professora de Filosofia aqui na escola, no agrupamento de escolas número 1 de Abrantes, desde há 2 anos. Muito bem. Para começar, queremos que nos contem um bocado do projeto, como é que tudo começou. Ok. Pronto, eu primeiro quero agradecer à Associação de Estudantes e especialmente aqui ao Dinis e também ao Henrique por nos dar também a oportunidade de podermos conversar um bocadinho sobre o projeto, pedindo de certa forma também que seja uma forma de o divulgar junto da escola e fora da escola. Bom, o projeto começou numa tarde, a ideia do projeto começou numa tarde de muito calor no verão do ano passado, num passeio familiar, e foi mesmo assim, parece um pouco estranho, mas foi mesmo assim, foi de um passeio no verão, estava muito calor, e ali na zona de Vila de Rei, íamos a passear assim no meio do fresco do fresco, mas também do calor ali do interior do nosso país, e de repente eu comentei com o meu marido: eu acho que vou apresentar um projeto para o ano, porque há aqui qualquer coisa que me está a fazer falta e que nos faz falta e que eu acho que faz muita falta na escola e que eu senti muita falta no ano passado. Porque eu sou professora de Filosofia, este ano faço 30 anos de serviço, mas eu entendo a escola como um espaço onde nós temos que ser muito mais do que professores de Filosofia, ou de História, ou de Biologia, ou de Matemática. A escola é um lugar muito especial onde muitas coisas podem ser feitas e deve ser um espaço que deve ser alimentado com muitas iniciativas, com mais iniciativas para promover capacidades dos alunos. As coisas devem ser feitas sempre a pensar nessa promoção das capacidades que os alunos, que os jovens alunos têm na escola. E portanto eu, ao longo da minha vida na escola fui sempre tendo alguns projetos que me deram sempre muito prazer fazer, que vão muito além dos nossos horários de trabalho, mas que não pesam, porque nós sentimos que eles vão dando os seus frutos. E foi nessa tarde de verão que eu disse: não, eu vou pensar e é curioso que logo nessa tarde, nesse momentos a seguir, eu disse assim: olha, vai-se chamar Projeto Essa Agora. E depois até expliquei ao meu marido porquê, porque ele não estava a perceber. Pronto. E o Essa Agora tem mesmo esta brincadeira com as palavras, não é? Do Essa, porque é a escola, são as iniciais da Escola Secundária Solano de Abreu. Mas tem o agora, porque tem que ser agora, porque tem que ser urgente e é emergente e se calhar mais urgente do que nunca criar espaço de cidadania, de participação, de envolvimento dos alunos em atividades que lhe acrescentem alguma coisa, algum valor relativamente àquilo que já sei que é a sua prática, o seu horário letivo normal. E o agora também é o agora do Ágora. Tem lá a palavra Ágora, que é uma palavra que eu gosto muito, como um espaço onde nós nos podemos reunir fisicamente, ou às vezes não é fisicamente, também aqui as redes sociais nos ajudam às vezes a criar esse espaço de partilha e de reflexão, que é um espaço de facto para encontro, para conversarmos, para falarmos, para debatermos, para discutirmos, e sobretudo um espaço para pensarmos. Portanto, nunca ando muito distante daquilo que é o grande objetivo da disciplina que eu leciono, a filosofia, é mesmo um espaço de cidadania, de pensamento e de reflexão. Portanto, foi assim que ele nasceu.
Quando apresentei o projeto, ele foi muito bem acolhido pela senhora diretora do agrupamento, a professora Ana Rico. O Conselho Pedagógico também aprovou, naturalmente, e começámos a trabalhar no início deste ano. Pronto, e depois já vos contaremos as coisas que fizemos, mas também, e às vezes, sobretudo, aquilo que não fizemos e que queremos fazer e continuar a fazer. E é Sim, isso. é importante também. Às vezes há coisas que ficam por fazer, mas é importante realçar que não é. Às vezes nem é por falta de vontade. Não é por falta de vontade, às vezes é por outras questões que eu também vos vou explicar mais um bocadinho, mas se calhar também perguntando aqui ao Lucas e à Inês, o Lucas que é um finalista de 12º ano do ensino secundário e que foi dos primeiros, gosto muito que esteja aqui o Lucas, que ele representa muito aquilo que é este não dizer não a um desafio, e ele foi dos primeiros alunos que assim que foi feita a divulgação do projeto, ele esteve lá sempre e está quase sempre, ou quase em todas as atividades que nós promovemos. E por outro lado também a Inês, que representa esta vontade de uma aluna de 10º ano, ainda muito sem saber o que é a filosofia e para o que é que vamos fazer e o que é que vai aqui acontecer, mas também desde o início disse prontamente que gostava de fazer parte do projeto. E então se calhar era bom eles ouvi-los também. Lucas? Vais tu primeiro? Bem, eu no projeto vi algo que era importante, que era o divulgar, falar sobre as coisas. Muita gente, especialmente nada, muita gente pensa e não diz, muita gente faz sem explicar. E depois não há propriamente essa discussão de ideias do porquê é que isto foi feito desta forma. E depois também há muito isso. Estamos numa escola em que muita gente pensa da sua maneira e não tenta ouvir os outros. É mais na gênese disso que eu me embuti neste projeto. Eu gosto muito da ideia da discussão que a professora já referiu e também me lembro muito bem quando a professora nos apresentou o projeto. Foi numa quinta-feira. Normalmente as aulas de quinta-feira são mais interessantes, a professora tem mais tempo para falar. E desde o início gostei muito mesmo da ideia de termos um espaço onde podíamos discutir temas que são, para além da sala de aula, temas da nossa sociedade. O projeto tem-se revelado muito interessante, temos feito muitas coisas e estou muito feliz de me ter inscrito. O projeto é aberto só aos alunos do secundário ou é aberto a toda a comunidade? Sim. É assim, inicialmente, confesso que logo nesse dia em que eu pensei nas coisas, era interessante integrar alunos desde o 9º ano. Mas claro que depois a realidade vai-nos dando uma leitura mais aproximada daquilo que é realmente possível. E percebi logo desde o início, quando foi feita a divulgação, que não podia logo integrar aqui com turmas de 9º ano, porque isso era dispersar muito mais o projeto. Pronto, e acabámos por fazer divulgação apenas nas turmas de 11º, 12º, portanto no secundário. E realmente é sobre esses anos que incide. Tem a particularidade, já agora, de dizer que o projeto integra, logo no início formou-se um grupo, uma espécie de task force de cerca de 12 alunos, entre 12 e 13 alunos, e ao longo do ano foram entrando alunos. Portanto, logo no início ele começa assim com muitos alunos interessados, e eu pensei, provavelmente o grupo vai ficar aí pelos 15, o que é certo é que ele chega aos 20, 21, há um ou outro aluno que não é tão envolvido também por questões de tempo, de gestão de tempo, naturalmente, mas no nosso grupo estão 21 alunos. É muito curioso perceber que, e isto não sei se tem alguma leitura, se não, também não quero arriscar fazer essa leitura, mas o grupo divide-se sobretudo em com alunos de 10º ano e alunos de 12º. Depois há apenas uma aluna de 11º ano e eu acho isto um bocado curioso, pronto. Das duas uma, ou não se fez o trabalho de divulgação junto às turmas de 11º ano, ou de facto os alunos não estão verdadeiramente motivados, interessados em... Será uma questão de tempo?
poderá ou ser... seja, eu questiono isso por ser um ano mais carregado. Não é? Sim, começa a ser um ano mais carregado com a questão dos exames, etc. Mas também é facto que os alunos de 12º, e são cerca de, para aí metade, se calhar não tanto metade, mas uns 8 alunos são de 12º ano, também é verdade que eles têm uma sobrecarga, uma responsabilidade muito grande, não é? Porque estão a terminar o seu percurso no ensino secundário. Mas portanto há esta polarização, portanto, alunos de 10º, alunos de 12º, depois tem ali uma menina de 11º no grupo, o que cria pronto, é um grupo heterogéneo, mas dentro da sua heterogeneidade o grupo funciona bastante bem. Não sei se vocês me vão perguntar se não, como é que nós funcionamos, mas se calhar tinha interesse em perceber como é que funcionamos, não é? O facto de ter alunos de várias turmas e, portanto, vários anos, criou-nos logo no início uma dificuldade tremenda. Aliás, essa é, se calhar, a nossa maior dificuldade. Ou melhor, se calhar é um desafio que temos que tentar superar. Que é o facto de não encontrarmos uma hora efetivamente disponível na escola para reunirmos, de uma forma assim mais... Nem todos podem. Nem todos podem, não é? Porque uns têm horários diferentes, têm coisas a acontecer também fora da escola. Pronto, isso foi de facto uma dificuldade que nós ao longo do ano tentámos ir minimizando. Temos um grupo de WhatsApp onde vamos mantendo sempre ativo, às vezes demasiado ativo, até às vezes com muita coisa, muita informação e muita troca de informação e de ideias. Fizemos 2 ou 3 reuniões só presenciais, nem sempre estiveram todos os alunos, não é fácil de facto, e esse é o grande desafio que temos pela frente. Depois, mas eu também acredito que o mesmo acontece noutros clubes da escola, noutros projetos, essa dificuldade, mas tentámos também superar isso com reuniões que fizemos fora de horas, portanto online, à noite, sobretudo quando tínhamos momentos de preparação de atividades específicas, portanto, e que tínhamos que alinhavar as coisas e acertar aqui o passo, não é? Como se costuma dizer. Não é o ideal, mas é realmente aquilo que é possível numa organização de um projeto que tem alunos de turmas muito variadas, com horários muito diferentes e com interesses também diferentes e com responsabilidades também fora da escola, não é? Atividades extracurriculares, apoios, etc., outras coisas a acontecer. Mas eu acho que não foi por isso que não deixámos de fazer aquilo que nós nos propusemos fazer, apesar de ter havido algumas atividades que de facto não fomos capazes de executar, mas que também acredito que precisem de tempo para amadurecer, e de experiência. É isso. Existe aqui alguma atividade, e agora até se calhar dirigindo mais aqui aos nossos colegas, que tenha sido mais marcante ou que tenha sido mais... que tenham gostado mais de fazer, de participar? Okay. Alguma ou mais do que uma? Algumas atividades que queiram enumerar? Eu acho que a nossa atividade que acabou por ser mais marcante, tanto para nós como a nível da comunidade escolar, foi uma atividade que nós fizemos para o Dia contra a Violência contra as Mulheres. Sim, que era um tema muito presente, nós sabíamos que era um tema que existia e acabámos por conseguir sensibilizar as pessoas a pensarem um bocadinho mais naquele dia que pode passar um bocadinho ao lado. Em termos de comunidade escolar, acredito que sim, esse foi o dia que marcou mais a escola. Em termos de grupo, eu diria que foi a nossa... Visita. Em termos de comunidade escolar, foi o Dia Nacional contra a Violência contra a Mulher. Eu diria que em termos de comunidade abrantina, foi o dia que fomos ao município, à reunião municipal, à Assembleia Municipal. Fomos lá ler um texto para o dia antes do 25 de Abril. Mas eu diria que em termos de grupo, acho que o que marcou mais o grupo foi a nossa ida ao Parlamento. E tivemos uma visita guiada ao Parlamento. Acho que acabou também por ser muito interessante porque nós pudemos observar como é que o país funcionava fora da nossa bolha.
Politicamente, não é? politicamente, estruturalmente. Sim, sim, Acabámos sim. por poder ver muitas situações, como é que funcionava, como é que eles socializavam entre si, os deputados, em geral como é que funcionava. E foi o que pensavam que era, ou foi... Eu vou ser sincera, não. Foi completamente diferente. Mas teve os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos e consigo perceber que acabei até por ganhar muito com a experiência. Então, agora a saída ao Parlamento foi uma ida muito educativa. Por acaso, a maior coisa de ir lá era ver aquelas pessoas e dizer estas pessoas existem, que é aquela coisa de previamente só se tinha visto aquelas pessoas na televisão. E assim temos mesmo aquela coisa de estas pessoas existem. E por acaso foi que os deputados entre si no Parlamento aparentavam ser muito simpáticos uns com os outros, mesmo sendo de partidos muito diferentes. Não sei se isso era só por estarem lá a visitas ou se é assim todos os dias. Mas achei interessante. Pegaste agora num bom ponto que eu até gostava de falar, que é, às vezes a televisão pode passar uma ideia errada do que se passa na verdade, não é? Podem fazer cortes dos momentos mais marcantes de toda a ação. Sim, muitas vezes acontece, especialmente nos jornais, a dizer, por exemplo, algumas, não sei se devo falar disto, mas os escândalos atuais, é sempre, a maioria deles começam assim. Por exemplo, um que anda muito agora, que andam a dizer que uma capital, acho que foi a capital da Alemanha, que baniu todas as publicidades de carne. Acho que foi na Holanda. Na Holanda. Amsterdão? Amsterdão, exatamente. Amsterdão baniu todas as publicidades de carne e existem pessoas que disseram que era para não ofender os muçulmanos. Algo que era mentira, porque foi a cidade de Amsterdão, baniu todos a publicidade de carne, peixe, combustíveis e linhas aéreas, que era uma coisa apenas ambiental, que era porque o consumo de carne está diretamente ligado à poluição, pois se houver mais consumo de carne, há mais sítios que criam vacas, e as vacas libertam metano, que são maus para o ambiente. E pronto, pegaram simplesmente nesta parte de banirem publicidade de carne e pegaram nisso para fazer uma história totalmente diferente. É um grande problema da sociedade atual, da desinformação. Mas eu creio que a questão também do Dinis também, pronto, tendo em conta a experiência de terem ido à Assembleia da República, também foi até também no sentido de perceber que muitas vezes na comunicação social, nas televisões, etc., aquilo tudo é muito filtrado, não é? Portanto, sai apenas aqueles momentos muito específicos, tendo em conta uma mensagem que se quer também passar, não é? Dentro de um determinado editorial. E nós ali tivemos a oportunidade de ver de facto um contínuo, não é? Nós estivemos lá a assistir à sessão plenária cerca de 2h30, mais ou menos, e é muito interessante perceber que, como é que eu ia dizer, isto sem querer entrar aqui em grandes considerações, porque não quero fazer, mas é muito interessante perceber que o que ali está a acontecer, e a Assembleia da República, para quem já lá foi, nós temos uma ideia que aquilo é um espaço muito grande e quando lá chegamos ficamos assim surpreendidos, porque de facto aquilo não é assim tão grande quanto isso, parece que estamos ali numa pequena sala onde estão os deputados eleitos e nós a assistir, e de facto há ali algum comportamento que nós que estávamos a assistir considerámos na altura até muito desajustado em relação a uma certa expectativa que nós temos relativamente ao funcionamento da Casa da Democracia. E portanto e é óbvio que sempre houve e sempre existiu uma forma de estar e uma forma de se comportar, e os deputados nunca ferindo a questão da liberdade da expressão e do respeito pela dignidade das pessoas que lá estão, e todos são pessoas dignas naturalmente, mas de facto houve momentos em que nós, no meio do nosso silêncio a assistir nas galerias, nós não podemos ficar indiferentes, porque ficámos inclusivamente muitos de nós chocados, quer dizer, não podíamos falar, mas expressávamos a nossa perplexidade com as coisas que se dizem, com a forma como se dirigem uns aos outros.
e de facto a comunicação social tem trazido isso cá para fora, portanto as pessoas veem, assistem, mas uma coisa é nós assistirmos, outra coisa é estarmos lá e vermos e assistirmos aquele contínuo que acaba por nos deixar muito perplexos. Nós que estamos num espaço como a escola, onde se exige e se incentiva o respeito pela opinião diferente, sem nunca se partir para o ataque pessoal, e até num certo nível, às vezes até de agressividade, numa linguagem muito pobre, não é? E combatemos isso e queremos combater isso, não é? Quando se debate dentro de uma sala de aula, nós queremos que os alunos participem, que digam o que pensam, que problematizem, e também nós no nosso grupo, não é? Mas, quer dizer, é impensável acontecer dentro de uma sala de aula coisas que aconteceram enquanto nós assistimos àquelas 2 horas no Parlamento. Eu E, gostava portanto, de isso, discutimos isso até entre nós, não foi? E se calhar foi aquilo que mais mais impacto teve também no grupo, creio eu. Eu Mas Inês. gostava de continuar a ideia da professora, porque nós na televisão nós vemos um shot da câmara, nós vemos aquele quadradozinho pequenino, mas por detrás estão as pessoas a reagir, estão as pessoas muitas vezes a desrespeitar, a ignorar, a falar por cima. Tudo o que nos ensinam na escola é ignorado. É muito por aí. E eles acabam muito por tirar o ruído que está lá, porque aquilo é um sítio cheio de ruído e a televisão consegue filtrar o ruído muito bem. Não sei se Lucas... Pronto, mas também para dizer que a nossa viagem não foi... Quer dizer, foi isso, e essa experiência é muito importante, essa experiência de realidade, de como é que as coisas funcionam, é muito importante. Mas dizer que essa tarde, portanto, nós fomos assistir à ação plenária e durante a manhã nós fomos visitar a Casa do Parlamento. E que foi uma viagem muito completa, penso eu, porque tivemos a oportunidade de ter uma visita guiada à Casa do Parlamento, onde nos explicam como é que toda a estrutura na Assembleia da República, como é que tudo funciona. E nesse sentido é tudo tão perto, não é? Acho que correu muito bem também foi muito bom. Pronto, mas essa foi uma das atividades que nós fizemos. O Lucas referiu aquela questão, a Inês tinha referido inicialmente a questão do dia de luta contra a violência contra as mulheres, portanto em novembro, em que nós fizemos também um pequeno podcast a partir da leitura de um texto que foi construído em conjunto pelo grupo, e depois tivemos a oportunidade de ir a todas as turmas do nono, Também dos mais pequeninos. Depois fomos. Do 7º ao 12º. Acho que Do não fomos aos sétimo, 5º e 6º. Pois foi. Do 7º ao 12º. Exatamente, do 7º ao 12º ano, foi assim um dia, 2 dias, fizemos isso em 2 dias muito cheio, porque tentámos levar uma mensagem de alerta para a gravidade deste problema, não é? Fizemos um podcast, sim. Pronto, mas fizemos também, paralelamente, além dessas atividades, fizemos uma visita ali à esquadra da polícia, por uma razão também prática, porque estão aqui muito perto de nós, e fomos lá e tivemos direito a uma viagem, a uma visita muito completa e acho que foi também muito interessante, não é? Para perceber como é que se pode fazer uma denúncia, quais os trâmites que se segue para fazer uma denúncia, que tiveram a oportunidade de colocar questões mesmo à parte da polícia de investigação. Pronto, foi também uma visita muitíssimo interessante e que no fundo ajuda a completar um pouco aquilo que foi o espírito do conjunto de atividades que nós quisemos dinamizar este ano, não é? De promoção de cidadania, de participação, de perceber como é que as coisas funcionam, como é que as coisas podem funcionar, e que culminou na última atividade, como dizia aqui o Lucas, numa participação na Assembleia Municipal no dia 24 de Abril, em que também os alunos tiveram a assistir a tarde inteira a uma Assembleia Municipal, foi em Rio de Moinhos, e no final fizemos, na parte da intervenção do público, levaram uma mensagem, foi lida por um
conjunto de alunos, não foram todos, infelizmente nem todos puderam lá estar, mas estavam em apoio e estavam, embora distantes, estavam a dar apoio aos 8 colegas que foram, e que deixámos uma mensagem para a importância da preservação dos ideais do 25 de Abril, da importância de não voltarmos ao dia 24 de Abril de 1974, e portanto foi um texto que foi também uma lição, acho que posso dizer isto, uma lição também de democracia destes jovens, numa sessão que, embora tenha sido uma sessão, como serão muitas sessões das Assembleias Municipais, que foi uma sessão bastante viva, mas também onde nós pudemos assistir a esta presença, muitas vezes, deste tipo de comportamentos que nós muitas vezes assistimos na Assembleia da República, pronto, muitas vezes desta ofensazinha que de facto não é a melhor maneira de se fazer política, seja num contexto mais num contexto mais próximo, não é? Numa Assembleia Municipal, seja depois na Assembleia da República. E de maneira que eu acho que foi de facto um momento, eu concordo aqui com o Lucas, para mim, enquanto professora, foi um momento muitíssimo importante. Acho que teve muito impacto, inclusivamente nos dias seguintes, houve muita gente que nos veio dar o feedback e até dar os parabéns por esta capacidade dos alunos poderem ir lá e deixar uma mensagem tão importante de preservação dos ideais de liberdade, de democracia, de participação. E portanto também me parece que gostei muito de ir à Assembleia da República, mas eu já tinha ido algumas vezes. Foi de facto, esta última intervenção acho que foi muito significativa do nosso projeto. Então, para a professora foi a atividade que mais impactou? Se calhar sim, embora estou aqui com a Inês, também gostei muito daquela atividade inicial que fizemos logo em novembro, foi a primeira atividade. Eu gostaria também de ter a oportunidade de dizer que há uma coisa que não foi feita e que sinto assim falta de não termos sido capazes de a levar a bom porto, que era de criar aqui na escola, porque faz muita falta, criar aqui na escola um espaço de facto para promovermos aqui debates na escola. Pronto. Para o ano, o Lucas já cá não está, com certeza, mas depois pode vir cá assistir. Mas eu quero muito, se houver condições, para continuar o projeto e, acompanhado dos alunos que já estão e com outros, de tentarmos aqui, e também com o apoio da Associação de Estudantes, com as condições que vocês têm, com as iniciativas que vocês promovem, de criar de facto aqui um espaço de debate na escola, de pôr as pessoas a dizer o que pensam, para ir um bocadinho àquela intervenção inicial do Lucas, porque eu realmente acho que as pessoas, que lhes faz muita falta as pessoas pensam muitas coisas, mas de poderem ter pensamento crítico, opinião própria, e um espaço onde as pessoas possam dizer de facto livremente aquilo que pensam e possam ser confrontados também com posições contrárias. Isso é que é a liberdade e a democracia, não é? Que é eu ser capaz de ouvir o que o outro tem para dizer, mesmo que seja uma coisa com a qual eu não me reveja, mas que seja assente em argumentos, que sejam argumentos válidos, sustentados, não é termos opiniões só porque os outros nos dizem que é isto, ou que é aquilo, ou que é aquilo outro, não é? Não, temos que ir ao encontro de um pensamento profundo, mais crítico, mais atento aos grandes problemas que nós hoje estamos a viver. E eu sinto, e gostava de vos dizer que sinto, porque eu tenho dito também aos meus alunos, que sinto que não me recordo, não tenho ideia nos meus 30 anos de trabalho de estar a viver um momento tão especialmente crítico no que se refere a este aspecto, de haver aqui um comprometimento aos ideais fundamentais de democracia, de aceitação, de tolerância, de respeito para com a diferença,
para com quem vem de distante, e isso está a acontecer também na escola, não é? Portanto, e essas questões preocupam-me imenso, como professora, como cidadã, também como mãe, naturalmente, mas sobretudo como professora na escola, preocupam-me imenso. Acho que estamos mais do que nunca com acesso a toda a informação, um acesso facilitado às redes sociais, muita informação, mas muita informação é lixo e nós temos que perceber isso, é falso. Há muita informação falsa, há muita informação que nos querem fazer acreditar que estamos perante uma verdade que de facto é uma verdade construída a partir de ideias que as pessoas querem que o cidadão acredite, não é? E portanto há aqui uma deformação do sentido de democracia, de liberdade e de opinião livre. Exatamente. Não sei se o Lucas, nós debatemos muito isto entre nós. Então, é uma das grandes questões que nos estou a fazer interpelam. a pergunta mais correta, mas é neste sentido da professora ver o estado atual, as circunstâncias atuais que nos pedem que a professora surja esta ideia deste projeto. É mais do que nunca. Embora, como eu disse antes, eu sempre tentei fazer com que os alunos participassem em várias dinâmicas e várias atividades na escola, porque eu acho que isso é muito importante, não é para mim, é para eles, para o seu desenvolvimento pleno, integral das competências que podem vir a desenvolver entre os 15 e os 18 anos, e é o tudo ou nada, ou é agora ou já não é, ok? Mas é sobretudo, e agora com esta questão, é sobretudo esta sensação que se tem de que há aqui muita coisa que se está a perder, e há aqui retrocessos em ideias e opiniões e maneira de ver as coisas, de entender os outros, etc., que estamos perante uma regressão completa. É como se estivéssemos a caminhar para trás, não estamos a caminhar para a frente. Isso é uma preocupação que não é só minha, nem quero que seja, nem pode ser só minha, é uma preocupação que todos devemos ter, alunos, professores, a escola no seu conjunto, e que toca coisas básicas, valores básicos de respeito, de aceitação, de tolerância, de liberdade. E creio que o contexto que nós vivemos hoje, em Portugal, mas não só em Portugal, na Europa e no mundo, enfim, não nos deixa tranquilos relativamente à consolidação desses ideais. Pelo contrário, eu estou a ver muitos jovens a caminhar para trás, em coisas que não era suposto caminharmos mais para trás. E, portanto, isto cruza com a questão, por exemplo, da violência contra as mulheres, mas não só contra as mulheres, portanto, todas as formas de violência, de incapacidade de aceitar as outras pessoas, as suas ideias, os seus ideais, as suas crenças, enfim. E isso é uma preocupação que deve ser, de facto, de todos nós. Também tivemos aquela situação do infiltrado. É verdade que tivemos uma situação. Agora a Inês deixa-me aqui, tu queres contar, Inês? Pode ser. Então vai, Inês vai contar. A professora tinha uma aluna mistério que não se conhecia a turma e andou a investigar até que descobriu que a aluna não existia. E a aluna estava no grupo. No nosso grupo do WhatsApp, não é? E expunha as suas opiniões de uma maneira muito... Como é que eu hei dizer? Como se gritasse as opiniões para o grupo. De maneira muito grosseira. Exatamente. Ao ponto de acusar a professora de racismo, o que não era o caso. Era mesmo a falta de conhecer a aluna, de não a poder ter naquele grupo. E acabámos por descobrir que era uma pessoa que estava a gozar connosco, que estava a meter-se no grupo apenas para o seu divertimento próprio e que fazia parte de um grupo de apoiantes do líder do Chega. O que não tem nada a ver, podia ser outra pessoa qualquer, mas acabámos por ter esse problema. Sim.
Portanto, sentimos isso, sentimos que no nosso grupo nós falamos sobre estas questões, não é? E, portanto, não assobiamos para o lado relativamente a questões que têm a ver com o crescimento, sobretudo, dos extremismos, de todos os extremismos, seja da direita, seja de esquerda, naturalmente, e a dada altura percebemos que havia naquele grupo uma pessoa que entrou no nosso grupo, julgando eu que era uma aluna da escola, porque se apresentou como sendo uma aluna da escola, como eu tinha lá outros alunos que não conhecia, não é? Aliás, no grupo há muitos alunos que eu não são meus alunos, e portanto julguei que era mais uma aluna que tinha manifestado interesse em entrar no grupo, e depois o discurso da pessoa começou a tornar-se muito radicalizado nas discussões que nós tínhamos, e viemos a perceber que era alguém que estava realmente só a espreitar e a tentar perceber de que é que nós falávamos. E pronto, isso foi curioso, sobretudo a pensar que se calhar já fizemos a diferença de alguma forma, não é? Ou seja, alguém já estava muito interessado em saber porque é que nós estávamos a falar e a discutir. Pronto, porque é que a Inês diz que se estava associado ao apoiante do líder da extrema-direita em Portugal? Porque quando nós, antes ainda de cancelarmos, a pessoa muda o perfil para uma imagem associada ao líder do Chega. Atenção que fique muito claro que no nosso grupo entra quem quiser entrar, desde que, naturalmente, a discussão seja sempre uma discussão frontal e os argumentos sejam ali colocados. Portanto, nunca houve entre nós quem perguntasse que partido, ou seja um, ou seja outro, quer dizer, a discussão não se situa a esse nível. A discussão é a discussão em torno de ideias, sendo que, acima de tudo, e isso foi uma coisa que nos uniu enquanto grupo, interessa-nos pensar as questões que têm a ver com valores fundamentais da democracia. E, portanto, a liberdade, o pensamento livre, a discussão aberta, tinha que estar sempre presente, não é? Portanto, ninguém estava aqui a fazer censura de nada. Este caso aqui em particular começou a ser um pouco estranho porque, como eles disseram muito bem, as suas opiniões, gritava as suas opiniões como nós estamos habituados a ouvir alguns gritos que por aí andam, não é? Porque quando nos faltam argumentos para nós defendermos as nossas ideias, há uma tendência para as pessoas gritarem, que é para ver se, ouvindo-se mais alto, se a verdade se torna mais verdadeira do que as outras. Pronto, como nós não embarcamos nesse tipo de pensamento, obviamente que a pessoa teve que ser retirada do grupo. Pronto, mas foi foi uma aventura. Eu acho que foi mais um aspecto que veio, pronto, mais uma história para contar. E acaba por revelar muito o que a professora estava a dizer, que cada vez mais as pessoas não querem saber dos valores da democracia e vão para os pensamentos das massas. Isso mesmo, é isso mesmo. Nós questionamos muito estes problemas, não é? Acha que, e não só a professora, mas também aqui os nossos colegas, ou seja, que a voz dos jovens, dos estudantes desta escola, que não é ouvida, que é pouco ouvida, este projeto vem a ajudar, tem um impacto, o que é que tem a dizer neste sentido? Henrique, é uma boa pergunta. Eu acho que, não sei se vou falar, mas eu acho que se calhar era melhor ser o Lucas a falar e a Inês também, porque eles... foi uma ideia minha, não é? Mas a ideia é minha, mas depois a coisa cresce com os alunos e com a participação deles, não é? Portanto... Pois o projeto o aluno é uma pessoa, digamos, uma pessoa pequena, uma pessoa que quer fazer as suas coisas, mas talvez não tenha, digamos, popularidade ou o poder para as fazer. O projeto em si tinha o objetivo de trazer a todos os alunos que tivessem o interesse de participar, poderem dar a sua voz e a sua opinião sobre qualquer coisa que existisse, pronto, dentro do nosso espectro, seja político ou seja meramente da comunidade. Pronto, toda a gente, uma coisa que eu vi dentro de toda a gente do projeto é que toda a gente partilhava
a ideia de querer democracia, querer liberdade e querer dar a sua opinião sobre esses fatores. E vejo isso, por exemplo, essa pessoa, pronto, esse infiltrado que entrou. A coisa era, esse infiltrado não foi, digamos, expulso, não foi expulso por ter ideias de direita. Não foi expulso por isso, porque isso até seria uma coisa muito boa. Nós, por exemplo, no grupo, uma pessoa que tiver visões diferentes de nós é uma coisa que traz discussões mais interessantes. Claro. Porque se estivéssemos aqui eu a discutir, eu e tu, e tivéssemos a mesma ideia, nós não íamos levar a discussão a lado nenhum, pois nós concordamos, pois não havia sentido para haver essa discussão. Com pessoas com ideias diferentes, assim a discussão é mais livre e consegue ir por outros sítios, e assim uma pessoa consegue perceber melhor o que é que está de errado na sua própria ideia, ouvindo as dos outros. Mas pronto, essa pessoa não ouvia as ideias dos outros, simplesmente dizia a sua e repetia a sua e repetia a sua e repetia a sua, e pronto, foi. Mas por isso, não permitia que ninguém falasse por cima. Por cima não permitia que ninguém falasse, ponto. Isso mesmo. Eu concordo com o Lucas e até a ideia de nós criarmos um espaço de debate e nós termos de escolher um tema para o debate acaba por trazer temas diferentes. E nós também somos um grupo muito diferente, como a professora já disse. Eu posso ter uma ideia sobre uma coisa e o Lucas dizer-me não, isto é assim. E acabamos por conseguir ter uma discussão que nos leva a um consenso que se irá aproximar da realidade. E essa ideia do debate acaba muito por trazer os problemas mais pequenos de cada um e por muito pequenos que sejam, devem ser discutidos. É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, é sobretudo esse espaço de voz, como tu estavas a dizer, Henrique. E é a expansão que a professora pretende fazer. Sim, e é um espaço, e tem uma característica interessante do projeto, que é um espaço também muito livre, não é? Porque nós não temos aquela obrigação de, àquela hora, estarmos todos, ou temos que estar todos, ou estar tudo ali constrangido, porque... Não, é um espaço em que as coisas foram fluindo, foram acontecendo. Se calhar não foi possível fazer algumas coisas que tínhamos pensado, também porque isso é um desafio ou é uma dificuldade que temos que, a pouco e pouco, ir superando. Mas fizemos aquilo que foi possível fazer e quando nos metemos nas coisas, as coisas surtiram um certo efeito e deixou-nos de alma cheia, não é? Isto correu bem, fizemos assim, fizemos assado. Pronto. Agora, que de facto se sente essa necessidade de haver um espaço, sem dúvida. Porque reparem, se eu pensar um bocadinho como é que é a vida se nós pensarmos um bocadinho como é que é a vida de um aluno normal dentro de uma escola, claro, o aluno tem as suas aulas, tem os seus compromissos, tem as suas coisas, e se a escola não lhe oferecer mais nada, não é? Ok, se calhar vai procurar lá fora outras coisas, capacidade, até do ponto de vista dos seus interesses na área do desporto, ou na área da música, ou na área de aprender uma nova língua, ou uma outra língua, seja o que for. Mas por que não a escola criar esse espaço de oferecer um projeto onde é possível pensar as coisas que têm que ser verdadeiramente pensadas, não é? Também é uma tendência para nós muitas vezes nos ficarmos acomodados e de braços cruzados e não fazer nada e ver as coisas a acontecer e, portanto, assistirmos, limitarmos muito a ficar a assistir. Felizmente este grupo que se criou aqui não é um grupo assim, isso é muito importante. Quando eu falo que são 20 alunos, é como se eu tivesse aqui uma turma, não é? Muito especial, porque são alunos que não estão aqui obrigados, fazem-no livremente. Uns participam mais, outros menos, mas cada um com as suas, e então, e lá está, e também muito livre na forma dos interesses que têm, uns mais interessados em questões da ciência, outros mais interessados em questões que têm a ver com a parte, sei lá, da economia, outros mais interessados nas questões da política, e tudo é política, mas portanto, fomos-nos construindo também enquanto grupo, isso é muito importante. Apesar de haver muitos alunos de 12º ano não vão estar cá para o ano, eu espero muito que os alunos de 10º ano, que eu consigamos ainda manter esta força no próximo ano e integrar outros alunos, que era o ideal. Eu também não tenho a utopia de querer um grupo de 200 alunos, porque isso é uma coisa que não é impensável, não é nesse sentido. Acho que os 20 funcionou bastante bem, se calhar 25 também funciona muito bem, se calhar mais do que isso, se calhar já é difícil, mas pelo menos se ir semeando
esta ideia de que é importante haver um espaço para vocês pensarem, para refletirem, vamos fazer isto, vamos fazer desta maneira. No fundo é isso. Agora, para terminar, que apelo é que deixa quem nos está a ver? A sua mensagem que quer passar com este projeto? Bom, o meu apelo é, no fundo, olha, repetir as palavras do Lucas, repetir também as palavras da Inês, não é? Que eles representam bem aquilo que é a grande motivação do projeto, que é preocupar-nos com coisas muito importantes. Vocês são jovens, entre os 15 e os 18 anos, e se não é nesta fase da vossa vida que vocês ampliam a vossa maneira de estar, de ver as coisas, de problematizar, de assumirem até posições políticas, de verem o que é melhor, serem capazes de avaliar argumentos, posições contrárias. Eu pergunto quando é que vocês o vão fazer. Num momento em que as redes sociais são uma tentação enorme, em que vocês ocupam imenso tempo, nós todos ocupamos imenso tempo nas redes sociais, nos nossos algoritmos que nos fazem acreditar naquelas coisas que tomamos quase como verdades inquestionáveis. E não é assim. A democracia e a liberdade não é isso, é outra coisa. E portanto é no fundo também reinventar aqui um bocadinho esta maneira de estar na escola e fora da escola. É isso, a mensagem é essa. Obrigada. Obrigado. Não tem nada a dizer. Se alguém estiver interessado para o ano, sim, bem, temos vagas abertas. Inscrever-se no projeto. O importante de tudo é ouvir e ser ouvido. Exatamente. Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada a nós.